Capítulo 1. Sobre pássaros, flores e você. Vivendo sob a providência divina. É indescritivelmente precioso podermos crer que Deus, o nosso Pai do céu, está dirigindo os detalhes das circunstâncias da nossa curta permanência nesse desordenado mundo. E que nada, por mais trivial que seja, se for relacionado com nosso corpo ou nossa alma, deixa de estar sob seu controle. Ou, melhor, é ordenado por Ele mesmo. Mary Winslow. Recentemente, fomos convidados para jantar em um sofisticado restaurante no centro de Grand Rapids, Michigan. Quando chegamos, demos ao maître o nome dos nossos anfitriões e fomos prontamente escoltados até uma sala particular e então calorosamente recebidos. Quando já estávamos sentados, cada um de nós recebeu um cardápio encadernado em couro com o nome do restaurante gravado em relevo na capa. Tudo muito chique. Então, ao abrirmos o cardápio, ficamos ainda mais surpresos, pois nos deparamos com uma tecnologia de ponta em touchscreen. Fantástico! Depois de estarmos confortavelmente instalados, fizemos nossos pedidos e pegamos firme na conversa. Após alguns minutos, o garçom reapareceu primeiramente com os aperitivos e, em seguida, com as saladas. Porém, quando ele voltou pela terceira vez, estava acompanhado por 3 outros garçons que traziam os pratos principais. Era a primeira vez que víamos aqueles 3, mas eles pareciam saber exatamente o que cada um de nós havia pedido. Ainda mais impressionante era o fato de os pratos serem servidos em bandejas com reluzentes tampas em domo. Colocando os pratos à nossa frente, os 4 garçons se entreolharam e então, exatamente ao mesmo tempo, as tampas prateadas foram levantadas. Esse gesto foi seguido de um coro de exclamações. Oh, uau! Os pratos revelados dessa maneira teatral à nossa frente eram exatamente o que tínhamos pedido. Tudo perfeito. O problema é que quando se trata da vida real, o que está nos pratos sobre essas cúpulas cromadas é algo que não pedimos, nem sequer podemos querer. E como os pratos dos outros estão claramente visíveis, podemos ser tentados a comparar o nosso prato com o deles. Isso não é justo, podemos protestar. Não era isso que eu queria. Por que não recebi aquele prato em vez deste? Para piorar a situação, talvez não tenhamos tido nem mesmo a chance de fazer algum pedido. Do que gostaríamos mesmo seria poder escolher o que nos apetece, as nossas esperanças e os nossos sonhos de uma boa vida. E depois, quando o garçom levantasse a tampa prateada, voilá, ver ali exatamente o que queríamos. E isso pode, ocasionalmente, acontecer, mas algumas vezes não acontece. Com frequência, não acontece. A soberania divinamente exercida por Deus é geralmente surpresa para nós, mortais. Então, por que confiaríamos em um Deus que não nos dá o que queremos? De fato, por que um Deus bom e amoroso nos serviria alimentos que não fossem apetitosos? Você pode ficar com seu câncer. Eu vou pegar algo menos sério. Este livro é sobre confiar em Deus para escrever a nossa história. Porém, como já dissemos, ele trata realmente da história de Deus. Seus caminhos, seu olhar cuidadoso com sua criação e sua providência. A palavra providência não é muito utilizada hoje em dia.
Para falar a verdade, uma pesquisa no Google mostra que o uso dessa palavra na mídia impressa vem diminuindo desde os anos 1800. Ocorre, porém, que ela possui conceitos e significados muito importantes. O dicionário Noah Webster, de 1828, nos revela vários dos sentidos dessa verdade fundamental, os quais devemos aprender a amar e confiar. São eles: prospecção, atendimento oportuno, particularmente, previsão ativa, acompanhada da provisão do que for necessário para uso futuro. E em teologia, o termo tem a conotação do cuidado e da superintendência que Deus exerce sobre suas criaturas. Essa palavra é formada por outras, cujos sentidos são prover, que combina o latim videre, que significa ver, como em vídeo, com o prefixo pro, que significa antes, pro-vídeo, antever. Essa é a essência da providência de Deus. Deus vai à nossa frente. Ele vê e sabe todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. E Ele nos provê o que for preciso para enfrentarmos o que virá. Pare e pense por um momento sobre isso. Imagine só a paz, o conforto e a esperança que teríamos se realmente acreditássemos que Ele tudo sabe e tudo vê, conhecedores do que está prestes a nos acontecer antes mesmo que aconteça. E além disso, saber que Ele já preparou tudo aquilo de que precisaremos quando chegarmos lá. Se realmente crêssemos nisso, seríamos libertos do medo, da ansiedade e do pavor. É por isso que eu, Nancy, costumo dizer: adoro viver sob a providência. Que presente incrível Deus nos deu! Se pudéssemos sentar com Jesus e conversar sobre o termo providência, Ele poderia explicá-lo com uma simples figura de linguagem, como costumava fazer nas encostas das colinas da Galileia, muito tempo atrás. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Mateus 6, 26 a 29. Aves, flores silvestres, seres humanos. Em sua providência, Deus sustenta, veste e cuida de toda a sua criação. Nossa casa a sudoeste de Michigan está na primeira fileira de uma incrível variedade da vida selvagem. Quase 4 anos antes da publicação deste livro, eu, Robert, me tornei um observador das aves. Existem milhares de aves na nossa vizinhança, indo desde pequenos pintacilgos até falcões, garças e águias. Vibro ao ver essas criaturas incríveis do outro lado da minha janela. Todos os dias pela manhã, bem cedinho, mesmo no auge do inverno, por mais alta que esteja a neve, você me encontrará caminhando para encher os comedouros de pássaros, só para garantir que os nossos amiguinhos emplumados tomem seu café da manhã. Mas, e se eu não fizesse isso? Os pássaros passariam fome? E quem alimenta aqueles pássaros que não vão ao nosso comedouro?
Quem cuida deles quando eu estou fora da cidade? A verdade é que nenhuma dessas criaturas aladas precisa de mim para sobreviver. É isso mesmo. O nosso bom, sábio e soberano Deus cuida e supre as necessidades até da menor de nossas criaturas. Isso acontece a cada novo dia. Isso não significa que elas nunca tenham problemas ou que nunca se machuquem. O próprio Jesus nos assegurou que mesmo as mais comuns das aves, os pardais, não cairiam nem morreriam se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Mateus 10, 29. Até os pássaros vivem sob a providência do Pai. E há também as flores. Na primeira primavera, depois do nosso casamento, recebi uma ligação de Nancy. Querido, precisamos nos apressar, disse ela. O que houve? Perguntei. Os trilliums estão florescendo, ela explicou. E eles duraram apenas alguns dias. Sem ter a menor ideia do que era um trillium, fiz o possível para ser um marido dedicado e agi como se aquilo fosse importante para mim. Então a acompanhei. Eu não estava preparado para ver o que vi. Centenas de milhares de pequenas e delicadas flores brancas, trillium, atapetando uma área arborizada a poucos quilômetros da nossa casa. Caminhávamos de mãos dadas por um caminho estreito e sinuoso, enquanto eu sorvia a beleza que me levava a adorar o Criador daquele banquete visual, que Ele criara para seu próprio prazer e também para o nosso. Quando Jesus quis ajudar as pessoas a entenderem e confiarem na providência de Deus, lembrou-as de que o Pai fazia um ótimo trabalho ao alimentar os pássaros e vestir as flores. E o que isso significa? Isso significa que você tem um Deus que se importa profundamente com você e que atenderá às suas necessidades. Ele não fica somente observando os pássaros comerem ou fotografando flores brancas. Ele está pessoalmente envolvido com a sua alimentação e com as suas roupas. E o que ele faz por eles, também fará por você. Mas a providência de Deus é mais do que isso. O termo providência também se refere à sabedoria e à soberania de Deus sobre todos os detalhes de sua criação. Bom, esse é, conhecidamente, um assunto que pode suscitar discussões entusiasmadas. Existem basicamente duas opções. Ou, Deus soberanamente causa ou permite que tudo aconteça na nossa vida e neste mundo. Ou, 2. Deus permanece estático e observa passivamente e sem poder, sem vontade ou sem capacidade de interferir no que acontece. Então, logo de início, vamos deixar claro que nós escolhemos a primeira opção? Onde estaríamos se não soubéssemos que Ele tem o mundo todo em suas mãos e que cada detalhe da nossa vida é ordenado pelo onipotente, onisciente e amoroso Deus? Longe de ser um fardo esmagador que tenhamos de suportar e que diminui nosso valor, a providência divina é grande e precioso presente. Sermos vítimas indefesas do acaso, jogados de um lado para o outro em meio às tempestades da vida, isso sim seria perturbador e trágico. Graças a Deus, não é assim. Como o pastor Charles Dates tuitou recentemente após passar por um voo turbulento. Fico sempre impressionado como, em um voo turbulento, a voz do piloto é calma e segura ao comunicar-se com os passageiros. O que nos deixa nervosos não parece afetá-los. É muito bom ter em nossa vida um comandante que pode nos assegurar uma chegada segura quando a vida
é turbulenta. O livro de Êxodo, no Antigo Testamento, possui muitos trechos sobre a providência de Deus. Um dos mais dramáticos registra quando os israelitas foram finalmente libertos de seus opressores egípcios. Eles estavam fugindo para o leste, mas depararam com um grande problema. Chegaram ao Mar Vermelho, o qual não podia ser atravessado nem contornado. E eles não tinham barcos nem coletes salva-vidas. Além disso, um exército feroz os perseguia, brandindo espadas e cheio de hostilidade. Nas horas seguintes, a providência de Deus mostrou-se tão intensa que fez com que a alimentação dos pássaros e a vestimenta das flores parecessem brincadeira de criança. No entanto, seu próprio povo não acreditava que isso pudesse acontecer. Apesar de eles terem sido testemunhas da inexorável fidelidade de Deus até aquele momento, vendo Yahvé realizar um milagre espetacular após o outro em seu favor, eles temeram por sua vida e deram sua resposta padrão, a que viria futuramente a caracterizá-los: a reclamação. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Êxodo 14, 11 e 12. Porém, o destemido Moisés tinha outros planos. Ele confiava em Deus. Demonstrando ser o homem certo para aquela missão, anunciou à multidão inquieta e temerosa: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Êxodo 14, 13 e 14. Então, ele apareceu. Deus não apenas abriu um caminho através da água e afogou o exército perseguidor, mas também guiou o grupo dos confusos israelitas pelo deserto, fornecendo-lhes alimento, água, proteção e tudo mais, até que eles finalmente chegassem à terra que ele lhes havia prometido. Ver Deus alimentar nossos pássaros ou contemplar a vestimenta das pequenas flores silvestres espalhadas pela floresta se tornam vislumbres de seu poder. O nosso Pai Celestial examina as nossas circunstâncias, as nossas preocupações e os nossos medos e diz: coragem, meus filhos, eu estou cuidando de vocês. Uma amiga nossa tem atravessado algumas circunstâncias terrivelmente confusas e dolorosas, que se resumem principalmente nas consequências dos pecados de outras pessoas. Em uma recente troca de mensagens, eu, Nancy, escrevi para ela dizendo: quando as coisas parecem estar desmoronando, é natural surtar, ficar com a respiração ofegante, ceder ao medo, à raiva ou a desespero, ou mesmo tentar acabar com os problemas e tirá-los da sua vida. Mas esse momento faz parte de uma história maior que Deus está escrevendo em e através de você. Lembre-se do Mar Vermelho. Fique parada. Veja a salvação do Senhor. Geralmente, podemos enxergar melhor a providência de Deus quando olhamos para trás. Há uma máxima que diz que a imagem vista por um espelho retrovisor é mais nítida. Olhar para trás, muitas vezes, nos oferece uma imagem mais precisa de onde estivemos e de suas implicações. Isso não significa que todos os olhares retrospectivos nos mostrarão tudo o que há para ver, pelo menos não nessa vida.
Precisamos ter olhos que enxerguem, e isso pode levar tempo e oração. Mas se continuarmos a refletir sobre onde estivemos e olharmos com os olhos da fé, a visão do espelho retrovisor muitas vezes entrará em foco e alcançaremos uma visão mais clara de como Deus tem trabalhado na nossa vida. A visão que obtemos através do para-brisa dianteiro é outra história. Podemos pensar que sabemos para onde estamos indo, apenas para descobrir que frequentemente não tínhamos a mínima ideia a respeito. A realidade pode simplesmente não ser o que tínhamos imaginado ou antecipado. O que vemos olhando para o futuro é a nossa história, as nossas circunstâncias vistas da nossa finita e limitada perspectiva. O que vemos quando olhamos para trás é a história de Deus, o que Ele vê, sabe e tem em mente, e como Ele está sempre trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Deus está escrevendo uma história, a história da redenção. Ela é maior e superior a qualquer outra que possamos imaginar. Aqui estão alguns itens importantes dos quais precisamos nos lembrar com frequência sobre sua história e como ela se relaciona com a história que Ele está escrevendo em e através de cada um de nós. 1. Nossas histórias individuais fazem parte de uma história muito maior. Às vezes, temos mágoa, perdão, decepção e desejos não realizados. Mas Ele está transformando tudo isso em uma história que nos fará perder o fôlego de admiração e adoração quando chegarmos ao fim. 2. Em última análise, essa história não é sobre nós, mas sobre Deus. Astros nem as estrelas. Ele é. 3. A perspectiva faz Ele é. 3. A perspectiva faz toda a diferença. Deus vê o começo, o fim e tudo mais. Nós só vemos este momento presente. Na linguagem de um contador de histórias, o ponto de vista de Deus é onisciente, enquanto o nosso é limitado ao que podemos perceber da perspectiva terrena. Ele tem uma lente grande angular e vê todo o mural que está sendo pintado em toda a história. Nós vemos apenas uma pequena réstia do tempo e do espaço que ocupamos neste momento. 4. Deus trabalha de maneiras inesperadas e inexplicáveis para realizar seus propósitos. Não devemos esperar que Ele escreva a nossa história da maneira que faríamos. 5. Deus soberana e intencionalmente ordena e orquestra as circunstâncias da nossa vida. Não existe acaso ou imprevisto. Nada o pega desprevenido. Não há nenhuma situação na sua ou na nossa história que Ele não conheça ou que não possa solucionar. 6. O que vemos agora não é a história completa. Se pudéssemos ver o que Deus vê e saber o que Ele sabe, o nosso coração estaria em paz. 7. Podemos confiar que Ele também escreverá a história daqueles a quem amamos. Isso não significa que não devamos ajudá-los ou apoiá-los. Mas não podemos impedir as circunstâncias adversas que deverão ser escritas na vida deles. 8. Os desafios que enfrentamos podem fazer parte da história que Deus está escrevendo na vida de outra pessoa. Deus quer usar a nossa história para ser um meio de sua graça e intervenção na vida de outras pessoas, mesmo daqueles que podem ter destruído a nossa história. 9. Os que nele confiam nunca serão decepcionados. Nem todos os capítulos dessa vida terão um final feliz, mas todos os verdadeiros filhos de Deus viverão felizes para sempre. Podemos ter certeza disso,
10. Você pode confiar em Deus para escrever a sua história. E você pode ter certeza de que, ao final, Ele vai endireitar o seu enredo. O livro de Jó é uma impressionante história do controle de Deus sobre os eventos do nosso mundo e sobre os acontecimentos da nossa vida. O livro que leva seu nome começa com uma nítida aprovação do caráter de Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó 1:1. No entanto, esse homem que amava Deus e odiava o pecado, um homem de família, devotado e generoso, não estava isento de passar por sofrimentos e perdas. Pelo contrário, Deus, em sua soberania, provou Jó. E mesmo não tendo nada diretamente a ver com ele, deu a Satanás permissão para afligir este homem piedoso com perdas e sofrimentos inimagináveis. Uma série de desastres inesperados atingiu Jó, vindos de todas as direções e fazendo com que o chão despencasse sob seus pés. Sua grande riqueza desapareceu em um dia. Seus 10 filhos foram todos mortos no mesmo momento. Seu corpo foi coberto por feridas dilacerantes. Sua esposa, também sofrendo profundo pesar, ficou confusa e desorientada. E seus amigos se mostraram, no melhor da hipótese, equivocados e acusadores. No início, Jó manteve firme a confiança de que Deus é digno de ser louvado não apenas quando abençoa, mas também quando essas bênçãos são removidas e substituídas por adversidades. Porém, com o passar do tempo, essa confiança chegou a vacilar. Ao longo dos 35 capítulos de intermináveis diálogos e debates sobre o problema do sofrimento, as inspiradoras afirmações de fé ditas por Jó foram intercaladas por explosões angustiadas de questionamentos e desespero. E durante todo aquele tempo, Deus permaneceu em silêncio. Por mais que Jó e seus bem-intencionados amigos tentassem elucubrar em torno do que estava acontecendo, eles simplesmente não sabiam nem o que não sabiam. Finalmente, o soberano Deus se manifestou e, dirigindo-se ao seu angustiado servo, falou: "Você me crivou de perguntas", disse-lhe o Senhor. "Agora, eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. E para começar, onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão quando criei o mundo, se você é tão inteligente, explique isso." Jó 38:4. Então, pelos 4 próximos capítulos, Deus continua a interrogá-lo. De um ponto indiscutível para outro, ele lembrou Jó de seu currículo como Senhor de toda a criação. Ele revelou sua grandeza, seu poder, seu controle providencial e seu cuidado com o universo. Jó interrompeu apenas uma vez, para reconhecer que estava fora de seu alcance entender ou desafiar a Deus. "Eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado." Jó 44. Finalmente, ao ouvir Deus, Jó responde com resignação, confissão, humildade e notória admiração. "Um dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar.
mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo. Sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Jó 42, de 2 a 6. Em outras palavras, Senhor, Tu venceste, Tu és bom, Tu és fiel. Confio em Ti para reescrever a minha história. A sua história prova que você pode descansar em sua providência. Confie nisso. Ele é bom, Ele é fiel, pode descansar em sua providência. Confie nisso. Ele é bom, Ele é fiel, e você pode confiar nele para escrever a sua história.